Olá, como está sua mente agora? Quando eu pergunto isso e você leva a sua atenção para a sua mente, o que é que você vê? O que é que você escuta? Lá dentro tem muitas vozes, vozes provenientes de toda a sua longa experiência de vida. É como se você estivesse recebendo notificações da sua criança, da pessoa adolescente que você alguma vez foi, de todas as pessoas com as quais você já conversou em algum momento da vida, todas elas opinando, palpitando, falando sobre sua vida, sobre o que você tem que fazer, o que você tem que sentir, se você está bem, não está, se deveria ser diferente ou não. Que vozes são essas? De onde elas vêm? E como você sabe que as vozes estão ali? Você, quem ouve essas vozes, é a mesma coisa que essas vozes? Os pensamentos que você vê e ouve são seus? Vamos falar disso nesse vídeo. Eu sou André Zenúcio, psicólogo, professor de meditação e de yoga, fundador do Instituto Isvara, criador da Confraria da Mente, e nesse canal reunimos elementos de neurociência, de psicologia e de espiritualidade para compreendermos a mente e compreendermos como transcendê-la também. E hoje o nosso tema é um dos meus preferidos, o pensamento. O pensamento, essa coisa que todo mundo vivencia o tempo inteiro, mas ninguém entende claramente. Se a gente entendesse, a gente poderia gerenciar, poderia controlar, poderia modificar. Mas quando tentamos sequer parar de pensar em alguma coisa, a gente não consegue. E a mente, de uma maneira escrachada, nos mostra como somos impotentes diante desse processo de pensamentos. Muitas vezes se fala que nos caminhos espirituais o grande objetivo é conseguir fazer com que a mente pare de pensar. Isso não é verdade. O grande objetivo dos caminhos espirituais é a gente entender corretamente o que é a mente, o que é o pensamento, o que somos nós, e é sobre isso que vamos falar agora. A mente parece uma coisa misteriosa, os pensamentos parecem uma coisa óbvia, e dessa maneira a gente não para observar, porque parece que todo mundo já sabe tudo, mas nós vamos observar agora, já, e avançar alguns passos em nosso autoconhecimento agora. Primeira coisa que precisamos fazer é definir claramente o que é pensamento. Pensamento é algo que você vê ou que você escuta na sua mente. O pensamento se apresenta em formas de imagens. Você vê a imagem do seu filho, da sua tia, uma imagem de um objeto desejado. Você vê coisas mentalmente. Você também escuta coisas mentalmente. Escuta a voz de alguém criticando você ou elogiando você. Você escuta sons, você escuta melodias. Músicas aparecem em sua mente, vindas de algum lugar longínquo da sua longa caminhada de vida. Você vê e ouve coisas. E às vezes as imagens e os sons se misturam formando filmes mentais, que nada mais são do que imagens e sons, palavras, narrativas. Então, pensamento é um filme, uma imagem, uma narrativa. Coisas que você vê, coisas que você ouve. Tá claro? Bem definido? Então, segunda coisa importante a reconhecer é que há um pensar automático que ocorre o tempo inteiro de forma involuntária. Se você observa somente agora, vão aparecer pensamentos. Você não quer ver esses pensamentos, ouvir essas narrativas neste momento. Porém, a mente vai lhe apresentar alguma coisa. Vai lhe apresentar discursos, vai lhe apresentar histórias, vai decidir o que é importante para você observar. Vai trazer coisas do passado, vai trazer preocupações em relação ao futuro, vai começar a argumentar e continuar discussões que você teve com alguma pessoa nos últimos dias. A mente é inquieta, ela age involuntariamente, automaticamente. Isso é muito importante. Aí você vai me dizer, mas Andrés, todos os pensamentos são automáticos? Todos os pensamentos são involuntários? Você também pode pensar voluntariamente. Por exemplo, se você aceita fazer uma lista de coisas que você vai comprar no supermercado, aí você faz uso voluntário, consciente, deliberado do pensar para elaborar uma lista de supermercado. Aí você está pensando voluntariamente. Diferente do pensar voluntário, quando você senta e fica em silêncio, a mente começa a falar, pensar, sentir, imaginar, sonhar, temer, se desesperar, tudo isso sozinha, involuntariamente. Involuntário, automático, imagens,
palavras. Agora, você é quem observa, quem escuta isso tudo. Você não é os sons que a mente faz. Você é quem ouve esses sons. Você não é as imagens que aparecem. Você é quem vê as imagens. E por que eu tenho tanta certeza disso? Porque na hora que as imagens e as palavras desaparecem, dando lugar a outras, você continua vivo, você continua observando. Tem coisas que vão passando e você que está ali o tempo inteiro. Você é a inteligência, a consciência e não os pensamentos que vêm e vão, vêm e vão, vêm e vão. E isso é extremamente relevante porque até agora você considerou que os pensamentos que você tinha na sua mente eram você pensando. E a partir disso que estamos discutindo agora, você pode reconhecer que o que está na sua mente são eventos, acontecimentos. Aconteceu de surgir um certo pensamento na minha mente. Não estava pensando sobre isso. Não queria lembrar disso. Não queria sentir essas emoções. Mas os pensamentos aconteceram e eu fui obrigado a sentir, a lembrar, a fazer coisas movido pelos impulsos que o pensamento gerou. Então aí nós temos que você, em grande medida hoje, é vítima dos acontecimentos mentais. Surge um pensamento de raiva e você é arrastado para gritar e falar loucamente. Surge um pensamento triste e você se deprime. Surge um pensamento agressivo e você extravasa a sua agressividade. Então, na medida que você existe e está presente, independente da presença ou ausência dos pensamentos, os pensamentos não são você. Você é a inteligência que os pensa, você é a consciência que toma consciência deles. Pensamentos e a mente não são um ser vivo. Eles não têm consciência de você. Eles não pensam você. Eles são como que uma máquina biológica, um computador biológico que fica processando informações automática, involuntariamente. E você, à medida que vai compreendendo isso, você pode mudar a relação que tem com os pensamentos. Ao invés de obedecê-los cegamente, confundindo-os com você, você pode ter uma atitude crítica em relação a eles. Você tem opiniões críticas e não obedece a qualquer pessoa que manda você fazer diferentes coisas. Mas você é completamente submissa aos pensamentos que aparecem em sua mente. Isso tem que mudar. Por que tem que mudar? Porque é muito doloroso viver assim. Você fica à mercê dos pensamentos. E você sabe qual vai ser o próximo pensamento que vai surgir na sua mente? Você não sabe. O que você vai pensar daqui a 5 segundos? Você não sabe. É um evento, é um acontecimento, é imprevisível. Podem vir pensamentos da infância, da adolescência, podem vir pensamentos lógicos e irracionais, podem vir pensamentos ilógicos e irracionais, pode vir qualquer coisa, uma lembrança, uma fantasia. E tudo isso vai suscitar emoções, sentimentos, desejos, impulsos. E você vai obedecer isso. Você cede a sua liberdade, sua independência, entrega a sua vida a um fluxo de acontecimentos aleatórios, só porque se identificou com os pensamentos, só porque não parou para pensar e observar e entender como está fazendo agora, que os pensamentos não são seus, não são você. Pode até ser que você tenha pensado muitos desses pensamentos ao longo da sua vida, mas a pessoa que você hoje, com o conhecimento que você tem hoje, não necessariamente precisa pensar esses pensamentos. Eles são involuntários, automáticos, e você precisa mudar a relação que tem com eles. Na Confraria da Mente, a gente faz esse trabalho deliberadamente, conscientemente, passo a passo. É preciso que a gente pare de ser vítima de nossas emoções, vítima de nossos pensamentos, vítima de nossos hábitos, e que a gente assuma o controle da própria vida, coloque a casa em ordem, leve nossa vida para o lado que escolhemos ir, e mais do que isso, que a gente compreenda que, não sendo os pensamentos, podemos pensá-los, podemos não pensá-los, podemos prestar atenção a certo tipo de pensamentos, podemos prestar atenção a outro tipo de pensamentos e dessa maneira produzirmos voluntariamente a experiência que desejamos. Essa é a essência de todos os caminhos de autoconhecimento. Entender a relação com os pensamentos, a relação com a mente, discernir entre o que eu sou e o que a mente é, e a partir disso começar a trabalhar para reorganizar nossa conduta, para reorganizar nosso sentir, para podermos expressar todo o amor, toda a paz, toda a alegria e toda a potência que nós temos em nós. Espero que tenha ficado muito claro e muito evidente que você não é os pensamentos. Mas esse é um tema
que se contrapõe, que contradiz coisas que a gente viveu ao longo de toda a nossa vida, então não é fácil aceitar, por mais que a gente esteja vendo com nossos próprios olhos, não é fácil aceitar essa ideia. Por isso que a gente precisa conversar muito e por isso que a gente tem espaços onde a gente conversa e discute isso, porque aqui não é crença. Eu não estou propondo nada que você acredite em nada. Estou propondo que você olhe, observe e discutimos então o que observamos. Eu convido você a fazer esse exercício e repensar de novo, de novo, de novo e deixar todas as dúvidas que você tiver aqui embaixo. Isso pode dar origem a novos vídeos, inclusive. Preste atenção. O pensamento vem, o pensamento vai. Você é quem fica quando o pensamento passou. A emoção vem, a emoção vai, você é quem fica. O sentimento vem, o sentimento vai, você é quem fica. A loucura vem, a loucura vai, o prazer vem, o prazer vai, a dor vem, a dor vai, você é quem fica. Então, nós temos que mudar a relação com os pensamentos a partir da compreensão clara, nítida, que vai se desenvolvendo com as discussões, os estudos e as práticas e as vivências, de que nós não somos os pensamentos. Chega de sermos vítimas de emoções geradas por pensamentos que nos hipnotizam e nos convencem. Não. Sejamos mais críticos. A gente não obedece outras pessoas, por que vamos obedecer a nossa mente? A gente não se entrega a discursos ridículos de outras pessoas, por que vamos entregar-nos a discursos ridículos da nossa mente? Está na hora de decretar nossa independência, nossa liberdade e pararmos de obedecer cega e servilmente a nossa própria mente. Esse é o convite. Esse é o começo da caminhada. Vamos avançar juntos, pouco a pouco, discutindo esses diferentes assuntos. Até nos encontrarmos no próximo vídeo, peço a você a gentileza de deixar o seu like, de se inscrever no canal, porque com isso tudo, esse conhecimento pode chegar a outras pessoas e o mundo será muito diferente quando mais gente entenda que não é o conjunto de pensamentos que acontece em sua mente.